Olá, congressistas. Boa tarde. Me chamo Ana Laura Cordeiro de Macedo, sou aluna da graduação em farmácia na Universidade Estadual da Paraíba e faço parte da comissão de divulgação do CONCAF. Tenho o prazer de apresentar a vocês a professora e doutora Meire Glaucia Freire Rodrigues, que irá ministrar a palestra intitulada Técnica de Caracterização de Microestruturas Cristalinas de Fração de Raio-X. A professora Meire possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Química Aplicada pela Universidade de Poitiers, na França. Pós-doutorado na Unicamp sobre potencialidade das argilas brasileiras aplicadas à catálise e ao meio ambiente. Pós-doutorado na UFRN sobre síntese hidrotérmica de aluminosilicatos microporosos e mesoporosos e modelagem cinética e gravimétrica. Pós-doutorado na Universidade de Zaragoza, Espanha, sobre síntese das membranas do tipo fibra oca. E atualmente é professora titular da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade Acadêmica de Engenharia Química. Tem experiência na área de Engenharia Química e Engenharia Ambiental, com ênfase em catálise, química verde, petróleo e petroquímica. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e comentários nos nossos canais de comunicação. Aproveito para agradecer a presença de vocês e da nossa palestrante aqui hoje. E quaisquer perguntas sobre a palestra podem ser enviadas diretamente para o e-mail do palestrante, que estará disponível no último slide. Boa palestra! Bom dia a todos, meu nome é Meire Glaucia Freire Rodrigues, sou professora titular da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Ciência e Tecnologia, da Unidade Acadêmica de Engenharia Química e também sou coordenadora do Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais, Lab 9. Estou aqui para apresentar sobre a técnica de caracterização de microestruturas cristalinas de fração de raio-x durante o primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia CONCAF, realizado em Campina Grande de 15 a 18 de setembro de 2020. Minha formação profissional é graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, também Engenharia Química, e doutorado pela Universidade de Poitiers, na França. Tenho um pós-doutorado em 2003 pela Unicamp, outro pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010, e mais recentemente, em 2017, um terceiro pós-doutorado em Zaragoza, na Espanha. Vou fazer uma breve explanação sobre o Lab 9. É uma estrutura de estudo, de pesquisa na área de desenvolvimento de novos materiais, como eu falei anteriormente, ligada à Unidade Acadêmica de Engenharia Química da Universidade Federal de Campina Grande. Foram investidos recursos da Petrobras para aquisição de equipamentos e também um projeto de pesquisa sobre membranas eolíticas. O Lab 9, ele possui 100 metros quadrados, onde ele acomoda pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, que desenvolve atividades de pesquisa nas áreas de engenharia química e engenharia ambiental, com ênfase em catálise, química verde, petróleo e petroquímica, atuando principalmente nos seguintes temas. Dentro da catálise, o desenvolvimento de catalisadores do tipo zeólitas, e podemos destacar alguns tipos de zeólitas: ZSM5, mordenita, sapo 34, L, X e Y. Algumas peneiras moleculares do tipo MCM41 e SBA15, alguns MOFs e ZIFs, ZIFs do tipo ZIF8 e ZIFs NI. Processos catalíticos, podemos destacar alguns: a isomerização de alcanos, que é muito importante para a octanagem da gasolina, a síntese do Fischer-Tropsch, que é um processo que é muito importante para a qualidade da gasolina e do diesel e uma tecnologia extremamente limpa, e a transesterificação de óleos vegetais na produção do biodiesel, que é também muito importante na atualidade com a questão da sustentabilidade, pois é um combustível limpo. Desenvolvimento de argilas organofílicas, utilizando líquidos iônicos, e foram orientadas diversas dissertações sobre esse tema. Tratamentos de efluentes industriais, onde pode-se destacar os efluentes oleosos,
das indústrias petroquímicas, por exemplo, os efluentes têxteis, e a gente pode citar exemplos específicos aqui vizinho em Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe, onde temos problemas graves e sérios com relação ao tratamento desses efluentes, e metais pesados, onde a gente pode destacar, por exemplo, a indústria da Moura, utilizando adsorventes e membranas. Produção de membranas cerâmicas de baixo custo. Essas membranas são produzidas a partir de argilas, que são materiais encontrados aqui no estado da Paraíba, mais especificamente aqui na cidade de Boa Vista. Membranas zeolíticas, e aí podemos destacar do tipo mordenita, Y, M122, zeólita A, todas suportadas sobre aluminas. Membranas compósitas, do tipo argila polímero ou nanocompósito polímero, e membranas MOFs. Destaco também os prêmios recebidos pela equipe do Lab 9. Em 2017, a conquista do prêmio Professor Hamidaelson Naká, no nível de doutorado, com um trabalho intitulado Síntese de membranas zeolíticas do tipo mordenita alfa-alumina, utilizando os métodos de síntese hidrotérmica, deep coat e transporte em fase vapor, e a avaliação dessas membranas no processo de separação emulsão óleo-água. A aluna que foi contemplada com esse prêmio foi Fabiana Medeiros Nascimento Silva. Conquista do prêmio Petrobras de Tecnologia, terceira edição, na área de tecnologia de gás, no ano 2007, no nível de graduação, com o trabalho intitulado Desenvolvimento de catalisadores do tipo ferro, HSM5, destinados à síntese de Fischer-Tropsch. O aluno contemplado foi Arthur Costa Gonzaga. A conquista da etapa paraibana das bolsas IEL, Sebrae, CNPq em 2003 para o apoio e desenvolvimento científico de micro e pequenas empresas BITEC, quarta edição, CNI, IEL, Sebrae, CNPq e FINEP. E a conquista da etapa nacional 2003 de bolsas IEL, Sebrae, CNPq, CNI, IEL, Sebrae, CNPq, FINEP, destacando-se que foram 470 projetos nível nacional e ganhamos o primeiro lugar. O aluno contemplado foi Décio Papa Fanurax. Desenvolvemos 4 patentes, uma delas com a parceria da empresa Cetrel, que é uma empresa de proteção ambiental do Polo de Camaçari, na Bahia, sobre as argilas organofílicas para o tratamento de águas industriais para reuso, processo para a obtenção de argilas organofílicas para tratamento de águas industriais para reuso e método para purificar um líquido contaminado utilizando composições de argilas organofílicas, depositada em 2011 e publicada em 2012. Mais recentemente, depositamos 3 patentes no ano de 2017, com o processo de produção de peneiras moleculares, MC41 e SBA15 a partir de pó de vidro reciclado, processo de produção de peneira molecular MC41 e SBA15 a partir de fontes de sílicas recicladas e de baixo custo, argila organofílica, cinzas de cascas de arroz e cinza de bagaço de cana, demonstrando a importância da reciclagem de resíduos industriais e agroindustriais. Alguns números sobre nossas publicações: 107 artigos publicados em periódicos, 437 trabalhos publicados em eventos, 15 capítulos de livros, orientações e supervisões concluídas, supervisão de pós-doutorado 2, teses de doutorado 22, dissertações de mestrado 39 e iniciação científica 52. Orientações atuais, supervisão de pós-doutorado 1, teses de doutorado 3, dissertações de mestrado 2 e iniciação científica 3. Diante da globalização, existe uma importância imensa com relação às parcerias, tanto nacionais e internacionais. Com relação às parcerias nacionais, podemos destacar a colaboração com a USP, Universidade de São Paulo, com a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas,
com a Universidade Federal do Ceará, com o Instituto Nacional do Semiárido, com a Universidade Federal de São Carlos, com a Universidade Federal Rural do Semiárido, com a Universidade Federal do Vale do São Francisco e com a Universidade Federal da Paraíba. A importância da colaboração com instituições internacionais também é possível destacar. Parcerias com a Universidade de Poitiers, que mantenho até hoje, desde a época que fiz meu doutorado e concluí em 1996. Com a Universidade de Zaragoza é uma parceria bem recente, com relação à parte de desenvolvimento de membranas e ZIFs e MOFs, com a Universidade Nacional do Litoral na Argentina e o SINDECA, que é o Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Aplicadas também na Argentina, e com a Universidade de Concepción do Chile. Mais uma vez enfatizando, a globalização ela é muito importante. E como eu já trabalhei dentro de redes nacionais e internacionais, isso permite que iniciemos ou tomemos conhecimento de como funcionam as instituições fora do nosso país e possamos adquirir conhecimento e possamos retornar ao país e reverter esse conhecimento para os alunos ou propagar esse conhecimento para os alunos. Vamos iniciar falando da estrutura cristalina dos sólidos e a questão é: por que estudar a estrutura dos sólidos cristalinos? As propriedades de alguns materiais estão diretamente relacionadas às suas estruturas cristalinas. Para os sólidos cristalinos é apresentada a noção de estrutura cristalina especificada em termos de célula unitária. Alguns conceitos fundamentais. Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade segundo a qual os átomos ou íons estão arranjados em relação uns aos outros. O material cristalino é aquele no qual os átomos estão situados em um arranjo que se repete ou que é periódico ao longo de grandes distâncias atômicas, isto é, existe ordem de longo alcance, de tal modo que quando ocorre a solidificação, os átomos se posicionarão em um padrão tridimensional repetitivo, no qual cada átomo está ligado aos seus átomos vizinhos mais próximos. A estrutura cristalina em muitos metais possui uma célula unitária com geometria cúbica, com os átomos localizados em cada um dos vértices e nos centros de todas as faces do cubo. Esta é adequadamente denominada de estrutura cristalina de faces centradas. Alguns dos metais mais familiares que possuem essa estrutura são o cobre, o alumínio, a prata e o ouro. Na figura 1A está mostrado um modelo de esferas rígidas para a célula unitária CFC, enquanto na figura 1B os centros dos átomos estão representados por pequenos círculos, com o objetivo de proporcionar melhor perspectiva das posições dos átomos. O agregado de átomos na figura 1C representa uma seção de cristal que consiste em muitas células unitárias CFC. Ao se tratar com materiais cristalinos, com frequência se torna necessário especificar algum plano cristalográfico de átomos específicos ou uma direção cristalográfica. Foram estabelecidas convenções de identificação onde 3 números inteiros ou índices são utilizados para designar as direções e os planos. A base para a determinação dos valores dos índices é a célula unitária, com um sistema de coordenadas que consiste em 3 eixos, x, y e z, cuja origem está localizada em um dos vértices e cujas direções coincidem com as arestas da célula unitária, conforme mostrado na figura 2. Para alguns sistemas cristalinos, quais sejam hexagonal, romboédrico, monoclínico e triclínico, os 3 eixos não são mutuamente perpendiculares, como ocorre no sistema familiar de coordenadas cartesianas. Um breve histórico sobre a descoberta dos raios-x. Ela se deu a partir de experimentos com os tubos catódicos, equipamentos exaustivamente utilizados em experimentos no final do século XIX, que consistiam em um tubo de vidro ligado a uma bomba de vácuo,
onde era aplicada uma diferença de potência entre dois terminais opostos, gerando uma corrente elétrica dentro do tubo. O físico alemão Röntgen passou a estudar os chamados raios catódicos, nome utilizado na época para designar o fluxo de elétrons gerado no tubo. Em 1894 e no ano seguinte começou a observar a radiação, que chamaria de raio-x, por sua natureza desconhecida. Foi feita uma publicação do artigo em 1895 sobre uma nova espécie de raios. Foi o primeiro a receber o Prêmio Nobel de Física em 1901. Recusou um título de nobreza que lhe foi oferecido e preferiu não patentear qualquer aparelho relacionado aos raios-x, pois queria que a humanidade se beneficiasse de sua descoberta. Os métodos de difração de raio-x são os métodos mais eficazes para determinar a estrutura cristalina de materiais. Os raios-x são feixes de radiação eletromagnética de comprimento de onda curto e alta energia. A energia de raio-x é caracterizada pelo comprimento de onda ou pela energia do fóton. Os raios-x são produzidos por alta velocidade de elétrons acelerados por um campo de alta voltagem, colidindo com o alvo de metal. Desaceleração rápida de elétrons no alvo permite que a energia cinética dos elétrons seja convertida em energia de radiação de raio-x. Os chamados raios-x são ondas eletromagnéticas, cuja faixa de frequência varia entre 3 vezes 10 a 6 Hz e 3 vezes 10 a 23 Hz. Em termos de comprimento de onda, a faixa vai de 10 a menos 15 metros, equivalente a 10 a menos 6 nanômetros, ou 10 a menos 5 angstroms, e 10 a menos 8 metros, equivalente a 10 nanômetros ou 100 angstroms. Em difração de raio-x, a faixa de comprimento de onda mais frequente utilizada vai de 0,5 angstrom a 2,5 angstrom. A figura 3 mostra as faixas mais popularmente conhecidas do espectro da radiação eletromagnética e a faixa específica dos raios-x. Um cristal apresenta um número enorme de planos paralelos para qualquer conjunto H, K, L imaginado. Vamos imaginar um plano qualquer H, K, L como conjunto apresentado na figura 4. Um feixe de raio-x, todos paralelos, de comprimento de onda lambda, incidindo com ângulo θ em relação ao plano. Lança sobre cada plano paralelo do conjunto um raio que será refletido especularmente por cada plano do conjunto. Tomemos como referência a linha reta OB, perpendicular aos planos do conjunto HKL. Os planos OB são aqueles nos quais os dois raios incidentes são refletidos pelos planos HKL. Se imaginarmos um detector de raio-x fora do cristal, pronto para registrar a presença da radiação emergente do cristal, a matemática da interferência entre as ondas nos ensina que somente quando uma relação geométrica específica é obedecida é que o detector conseguirá registrar um feixe de raio-x difratado pelo cristal. Essa relação geométrica específica chama-se Lei de Bragg, que é n lambda igual a 2d seno de θ. Parâmetro experimental: lambda é o comprimento de onda de radiação no valor de 0,1542 nanômetro para um tubo cobre K-alfa. Parâmetros da amostra: d, distância entre os planos atômicos,
θ é a orientação desses planos em relação ao feixe, ângulo de Bragg, e n é a ordem de difração, número inteiro 1, 2, 3. Um breve histórico: William Lawrence Bragg, 1890 a 1971, nascido na Austrália, era físico e cristalógrafo. Em 1912, estabeleceu a Lei de Bragg. Juntamente com seu pai, Sir William Henry Bragg, 1862 a 1942, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1915, pela determinação de várias estruturas cristalinas empregando raio-x. Agora vamos iniciar falando sobre o equipamento em si, o difratômetro de raio-x, modelo XRD 6000, fabricado pela Shimadzu, que é o equipamento que nós temos no Lab 9. Aqui temos uma foto da parte externa da unidade principal. O equipamento é composto por 3 partes principais, sendo uma unidade principal ou câmara de análise, que consiste na parte onde são realizados os experimentos, o sistema de processamento de dados e um cooler para resfriamento do tubo de raio-x. O sistema de processamento de dados e refrigeração, o cooler. O sistema de processamento de dados é composto por um computador e um monitor. O cooler é o equipamento responsável pelo resfriamento do tubo, já que no processo de produção de raio-x, 99% da energia é convertida em calor. Deve ser mantido ligado até meia hora após o término do uso do tubo de raio-x. Isso é muito importante e tem que ser destacado. Aqui nós temos uma foto do laboratório, da interface gráfica e do sistema de processamento. Tem um computador e a interface gráfica. A parte interna da unidade principal é consistente de quê? Do tubo de raio-x, do invólucro do tubo de raio-x, do goniômetro, do detector de radiação cintilador, o marcador de posição do goniômetro, a lâmpada fluorescente e o ajuste da potência máxima. Aqui nós temos uma foto da parte interna, do difratômetro de raio-x que nós temos no laboratório. Consiste do tubo de raio-x em si, da fenda, do goniômetro, do porta-amostra e do detector cintilador. Nós temos um zoom do porta-amostra, que é constituído por uma plaquinha de alumínio em torno de 5 centímetros e tem uma certa profundidade, que é para a gente colocar o sólido. O tubo de raio-x fica protegido dentro de um invólucro, por onde passa também a água de resfriamento e por onde chega a alta tensão, que é aplicada entre os eletrodos do tubo. O goniômetro é o item que controla os movimentos do porta-amostra e os movimentos do braço do detector de radiação. O detector utilizado é um detector cintilador, ou seja, é um detector que usa um sistema capaz de transformar radiação em luz e então luz em impulsos elétricos. Os outros itens são o marcador de posição do goniômetro, que serve para fazer regulagens e calibrações quando necessário, o ajuste de potência máxima, a chave que indica a potência que o equipamento deve ser operado e vem ajustado de fábrica para cada modelo especificamente. Aqui nós temos a saída do difratograma, a saída é um difratograma, onde temos o lambda igual a 0,1542 nanômetro de cobre K-alfa. O exemplo é umas eólitas SM5, onde temos duplete e o triplete. O 2θ na varredura de 7 a 9 graus e o 2θ de 23 a 25 graus. O goniômetro pode ser dividido em 2 lados, o lado da divergência e o lado do detector. O goniômetro é o equipamento que acuradamente mede os ângulos de difração e as intensidades dos feixes difratados de uma amostra pelo método POL ou amostra policristalina. O goniômetro foi projetado para satisfazer as condições do método POL. O goniômetro possui 2 modos de medidas, que são
método contínuo e método de passo. No primeiro, as contagens são armazenadas em cada ângulo específico através do movimento contínuo do goniômetro. No segundo método, um ângulo degrau específico, step, é enviado para operar o contador durante um tempo pré-definido. O detector usado no XRD 6000 é o detector cintilador. Dentre os tipos de materiais usados para a cintilização, podem se dividir em dois grupos básicos distintos principais: cintiladores orgânicos e inorgânicos. No equipamento, o cintilador usado é o inorgânico e o dentro de sódio ativado com talho. O mecanismo de cintilização em materiais inorgânicos depende dos níveis de energia determinados pela rede cristalina do material. Identificação de fases pelo método de Raunit. Cada fase cristalina possui um difratograma associado a ela, como se fosse a sua impressão digital. Mesmo que duas fases distintas tenham a mesma estrutura cristalina, as linhas de difração aparecem em posições 2θ diferentes, porque cada fase terá seus parâmetros de rede específicos. Além disso, as intensidades das linhas de difração também serão diferentes entre os dois difratogramas, principalmente se elas forem formadas por elementos químicos diferentes. O conjunto de linhas de difração, compreendendo as posições 2θ, as intensidades relativas, tem uma relação bionívoca com a correspondente fase. Daí, pode-se construir um arquivo de fichas de difração de fases conhecidas, que, organizadas de modo apropriado, permitiríamos identificar as fases de um material desconhecido, para nós, mas não para o arquivo, pela simples comparação do difratograma obtido com aqueles das fichas de difração. Esta foi exatamente a ideia que Raunit teve em 1936, criando um sistema de fichas e de busca, recuperação de informação, que permitia encontrar rapidamente a ficha da fase desconhecida entre as milhares do arquivo. Um comitê internacional, JCPDS, coleciona difratogramas ao redor de todo o mundo, dentro de um critério estabelecido de qualidade e confiabilidade. O trabalho de Raunit foi acolhido pela STM, que publicou o primeiro arquivo em 1941, contendo as fichas de 1.300 substâncias. Nesse slide, nós temos como exemplo o difratograma das eólitas ESM5, onde vocês podem ver a intensidade em função da varredura do ângulo. Nós podemos calcular os parâmetros de redes A, B e C e o volume de célula unitária. E ao lado nós temos uma ficha cristalográfica desenvolvida pelo ISA, onde nós podemos comparar os picos deste difratograma com a ficha e identificar o material. Temos como exemplo o difratograma de uma argila HGC e uma argila organofílica CETAC-HGC, onde podemos identificar as fases. A argila in natura, nós temos a esmectita, a caulinita e o quartzo. E a argila organofílica, a gente percebe que as fases se mantêm, porém, vamos ter uma diferença na distância interplanar, que a gente vai mostrar mais a seguir. Na figura 5, nós temos um diagrama esquemático do processo de organofilização, onde temos a estrutura 2:1 de camadas da argila, onde temos uma lâmina tetraédrica, uma octaédrica e outra tetraédrica. E temos os cátions trocáveis. Quando a gente faz a modificação da argila com a inserção da molécula de um sal orgânico, a gente percebe uma modificação na distância interplanar, na distância basal. Isso é um indício que esse sal foi inserido. Portanto, a gente pode chegar à conclusão que a difração de raio-x é uma técnica importante e interessante para a modificação
de argilas com sais quaternários de amônio. Esse é um exemplo do laboratório. Algumas aplicações, várias indústrias: automotiva, aeroespacial, geração de energia, marinha, exército, setores de pesquisa e universidades, todos utilizam difração de raio-x. Na medicina, a radioterapia, farmacêutica, engenharias, química e física. Mais especificamente na área de farmácia, por que estudar a estrutura cristalina dos medicamentos? Aplicações de pesquisa e desenvolvimento, análise de fase e triagem polimórfica, determinação da cristalinidade, desempenho farmacológico, determinação da cristalografia e estrutura cristalina, parâmetro de rede cristalina, qualidade e controle de processo, rastreabilidade do lote, homogeneidade e presença de contaminantes. Nós, enquanto engenheiros, também podemos ter interface com a farmácia, utilizando, por exemplo, os IFs e os MOFs para a liberação de fármacos. Algumas referências utilizadas foi o Kulit, Elementos de Fração de Raio-X, publicado em 1978, Yang Lang, Caracterização de Materiais e Introdução a Métodos Espectroscópicos e Microscópicos, John Willis, 2008, J.A. Rodrigues, Raio-X de Fração e Espectroscopia, São Carlos, a editora, 2004, série Apontamentos, e o Calister, Ciência e Engenharia de Materiais, uma Introdução, 9ª edição LTC, publicado em 2016. Nossos agradecimentos vai para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e a Petrobras. Aqui nós temos o grupo do Lab 9, meu contato é meire.rodrigues@ufcg.edu.br. Espero que vocês tenham aprendido algo, ou pelo menos despertado a atenção de vocês para a ferramenta da difração de raio-x, que é muito importante. Mais uma vez, meu muito obrigado. Quem tiver interesse em visitar o laboratório e conhecer de perto e realizar uma análise junto com um dos nossos pesquisadores, pode entrar em contato comigo e a gente agenda. Mais uma vez, meu muito obrigada.